Com uma taxa de desemprego no estado batendo mais de 12%, uma boa notícia vem do comércio varejista, que estima um crescimento de mais de 7% em relação aos empregos temporários criados em 2018. Isso significa que mais de 30 mil empregos devem ser criados este ano. Bom, para conversar sobre esse assunto, o Jornal da Câmara recebe hoje o assessor econômico da FEComércio de São Paulo, Jaime Vasconcelos. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Para mim e para a Federação é um prazer estar aqui. Obrigado você pela presença. Jaime, esse provável crescimento aí de vagas temporárias que mais de fim de ano, né, traduzem aí uma confiança do setor na economia e quais fatores aí que reforçam essa tendência de crescimento? Sem dúvida, a gente fala de 33 mil vagas temporárias para o varejo paulista. Ano passado ficamos em torno de 30.500, ou seja, é um crescimento tímido em números absolutos, mas percentualmente estamos falando de 7, quase 8%. Dois motivos são os principais. Observamos em 2019 o empresário mais confiante. Os nossos indicadores de confiança do empresário do comércio mostram uma evolução de quase 10% do nosso índice do ano passado para cá. E o outro ponto, e o principal ponto, é em relação às vendas, né? Nós estamos observando que as vendas do comércio varejista no estado de São Paulo têm tido um crescimento ainda tímido em relação às perdas do período mais forte da crise, mas em comparação ao ano passado, as vendas esse ano estão próximas de 5% superior. Então, com vendas maiores e confiança também mais elevada, nós teremos provavelmente um crescimento do investimento em mão de obra, ainda que temporária. E você falou em vendas, quais setores aí dentro do comércio varejista devem se destacar nesse crescimento? Quando a gente fala em vendas, a gente fala principalmente nas atividades de essenciais do comércio varejista, supermercados, farmácias. Quando estamos falando desse emprego temporário, onde estarão essas vagas? 50% desses 33 mil postos de trabalho que nós estamos projetando, metade deles devem ser criados nas lojas de vestuário, tecidos e calçados, que são aquelas mais quentes, né, que aumenta principalmente a demanda no final do ano. 25% em supermercados e os outros 25% divididos em lojas de eletrodomésticos, lojas de imóveis, mas sem dúvida os estabelecimentos varejistas de vestuário, calçados, acessórios serão aqueles que vão concentrar o maior número de vagas temporárias para 2019. E são vagas que normalmente estão disponíveis a partir de quando, Jaime? E aonde encontrar, né? Aonde procurar por essas vagas e aonde encontrar? Agências, sites, nos próprios estabelecimentos? Em termos de período, o mês onde mais se concentra essa geração de emprego é o mês de novembro. Até porque você tem a primeira parcela do 13º, principalmente para os trabalhadores com carteira assinada. Nós observamos que em outubro já há algum nível de contratação temporária, até porque alguns estabelecimentos utilizam o Dia das Crianças para fazer um teste para esses trabalhadores, para verificar se ele está apto para o período de maior demanda, que é o final do ano, mas sem dúvida alguma é o mês de novembro aquele que concentra a maior parte do emprego que deve ser gerado para o fim do ano, para o Natal. 80% dessas vagas estão nos pequenos estabelecimentos do varejo. Esses estabelecimentos recebem, muitas vezes, na própria loja esse currículo, utiliza de agências, do PAT, de algumas ferramentas para poder disponibilizar essas vagas. Mas digo, a quem está procurando emprego e observa o varejo como oportunidade que é no final do ano, bater perna, imprimir bons currículos bem elaborados, e ficar prestando atenção também nas redes sociais desses pequenos estabelecimentos pode ajudar muito nessa ou recolocação ou primeira colocação do emprego com carteira assinada. E a gente tem uma taxa alta de desemprego em todo o país. A FEComércio tem algumas dicas para as pessoas, tanto para os lojistas, para os comerciantes, tanto para as pessoas que estão procurando um emprego, a como organizar toda essa logística. A gente vê filas enormes de pessoas aí na fila do emprego, né? Há algumas dicas aí para a gente evitar maiores transtornos? A primeira coisa é planejar e planejar com antecedência. Se o mês de maior concentração dessas contratações é o mês de novembro, vamos aproveitar outubro para poder divulgar, no caso dos estabelecimentos, as vagas, deixando claro, e quanto mais clareza e transparência nessas vagas, mais assertividade também para o candidato. Qual é a função, quais são os salários, quais são os pré-requisitos. Trazer esse planejamento prévio ajuda muito o estabelecimento a ter assertividade e não perder tempo na seleção. O mesmo ocorre para quem está procurando emprego. Se você sai procurando mais cedo, você consegue se adequar às vagas que estão disponíveis e buscar melhor, seja próximo do seu bairro, seja nos grandes centros. Adiantar este procedimento ajuda muito. A gente tem as vagas temporárias. Dentro dessas vagas temporárias tem também o serviço intermitente, Jaime. Qual que é a diferença?
para a gente entender um pouquinho. O que a gente nota é que depois da reforma trabalhista, nós temos alguns institutos de contratos de trabalho distintos. Um dos dois que a gente mais leva em consideração é o trabalho intermitente e o trabalho parcial. O intermitente é aquele vínculo trabalhista não contínuo, onde você tem todos os benefícios e os direitos trabalhistas compostos, o empregado tem essa questão, só que ele não é contínuo. O empresário tem 3 dias para chamá-lo para fazer aquela função, fazer aquele trabalho, e o empregado 1 dia para aceitar ou não. É aquele vínculo onde você, no caso da empresa, chama o empregado para aquele momento de pico, que no caso do varejo normalmente é os fins de semana. Sabendo que o trabalho intermitente ele tem todos os direitos do tradicional, do CLT tradicional. O outro ponto é o trabalho parcial, que é aquele contrato que não excede 30 horas semanais. Saem às 44 e entram 30 horas semanais. Também para esses momentos, para a empresa ser mais assertiva e colocar mais empregados nos momentos de maior demanda. Em ambos os casos, tanto do trabalho parcial quanto do trabalho intermitente, os direitos são todos garantidos e o empregado tem que ganhar o mesmo nível salarial de quem exerce a mesma função. O outro ponto, que é o trabalho temporário que nós chamamos, é a maior parte dessas vagas, o intermitente e o parcial devem ficar apenas com 10% desses 33 mil postos de trabalho, a maior parte é temporário mesmo. É aquele trabalho que é feito para o final do ano, para este aumento de demanda. Ele pode ser feito diretamente com o empregado através de um contrato de trabalho por tempo determinado ou pode ser via uma agência que disponibiliza este trabalho temporário. Lembrando que o trabalho temporário ele pode ser utilizado pela empresa por até 180 dias, com possibilidade de prorrogar mais 90. Este é um benefício desse aumento do prazo para você ter o temporário dentro do seu estabelecimento. Este benefício foi aumentado em termos de prazo pela nova reforma trabalhista de 2017. E há também a possibilidade de uma efetivação? Essa é uma outra boa notícia. A gente fala de um aumento do número de vagas geradas, mas também deveremos ter um aumento do número de efetivação dessas vagas. Ano passado, a gente percebeu que ficamos em torno de 5 a 10% de efetivação. Esse ano, para o início do ano que vem, essas 33 mil vagas temporárias, em torno de 15% delas deverão ser efetivadas. O que significa um bom resultado. Entre 2012 e 2017, nós não tivemos efetivação quase nenhuma dos temporários de final do ano. Para 2019, transição 2020, 15%. É uma oportunidade, sim, para quem quer se recolocar no mercado de trabalho ou buscar o primeiro emprego. O varejo é a porta de entrada para a formalização. Agora, uma curiosidade, dá para dizer aí qual que é a média de salário que devem ser ofertadas aí pelo Isso setor? é bastante variável dependendo do setor varejista e da ocupação. O que a gente observa é que fique sempre em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 na maior parte das vezes. O que significa uma injeção monetária em termos de salário no estado de São Paulo, se esse empregado ficar 3 meses, por exemplo, no seu posto de trabalho, de quase 150 milhões de reais em salários. Isso se multiplica. É um benefício evidente e, como eu disse, às vezes é importante estar com o pé dentro da canoa. Conseguir uma vaga temporária pode ser o primeiro passo para ter um emprego efetivado e aí sim, não só ter um período de melhoria da sua renda, mas que isso se torne permanente. Já está no dia 8 de outubro hoje, as pessoas que têm interesse nessas vagas têm que se preparar agora. Eu digo que está perdendo tempo quem não está preparado por um bom currículo, para se colocar e se portar bem. É importante frisar, o varejo não se importa apenas com a experiência. Dotes pessoais como boa comunicação, como trabalho em equipe, disponibilidade de horários são pré-requisitos de muito valor para quem está procurando emprego e, no caso do empresário, para quem está precisando aumentar o seu quadro funcional para o final do ano. Tá certo. Queria então agradecer a participação do Jaime Vasconcelos, assessor econômico da FEComércio de São Paulo, conversando um pouquinho hoje aqui com a gente. Muito obrigado pela entrevista. É ótimo dar boas notícias, estamos sempre à disposição.